Oi, eu sou a Carrie. Se você acha que a vida de uma aluna nota 10 é só harmonia, livros e gatinhos, então... você claramente nunca foi eu. Tenho 16 anos e sempre fui aquela garota meio invisível, que sentava na primeira carteira, nunca levantava a mão e não incomodava ninguém. Mas, por algum motivo, as pessoas simplesmente não me deixavam em paz. Ir à escola era como sobreviver a uma ilha selvagem. Só que em vez de tubarões, eu estava cercada por colegas irritantes e professores que não se importavam. Juro, cada dia lá parecia um teste. Eu tinha uma dúzia de apelidos ofensivos, de nerd a fantasma, e tudo porque eu era quieta demais. E os professores fingiam que não viam nada, ou pior, me jogavam ainda mais para baixo. Carrie, você é inteligente, pode lidar com isso sozinha. Era mais fácil para eles desviarem o olhar do que me ajudarem. Nossa escola ficava em um bairro pobre, e lá ninguém se importava com os problemas dos outros. Os alunos faziam o que queriam, até o diretor, o Sr. Howard, aparecer de vez em quando. Até os professores tinham medo dele. Todo mundo sabia que ele passava metade do ano de férias, mas quando voltava, transformava a escola num inferno. Naqueles dias, a escola ficava em silêncio total, e nem mesmo os valentões ousavam causar problemas. No entanto, assim que a diretoria ia embora, as coisas voltavam ao normal. Entre todos os valentões, Michael era o que mais me incomodava. Ele era a estrela da nossa escola, atlético, bonito, o sonho de todas as meninas e, claro, meu pior pesadelo. Toda vez que eu passava por ele, parecia que ele precisava me dizer alguma coisa. Ei, Carrie, por que suas roupas são sempre tão feias? E todos caíam na gargalhada. Eu só continuava andando, tentando não demonstrar o quanto doía. Sabe o que mais me irritava? Eu não conseguia responder. As palavras ficavam presas na minha garganta e eu simplesmente engolia os insultos em silêncio. Em casa, as coisas eram diferentes. Éramos só eu e minha mãe. Não me lembro do meu pai. Ele morreu quando eu era apenas um bebê, mas minha mãe sempre disse que ele era uma boa pessoa. Mas, sinceramente, ter minha mãe já era o suficiente para mim. Ela era minha pessoa favorita no mundo. Sempre que eu chegava em casa chorando, ela sentava do meu lado e fazia carinho no meu cabelo. Carrie, não deixe as outras pessoas decidirem quem você é. Mas mãe, quem tem poder é que manda em tudo. Ter poder também é ter responsabilidades. Muitas pessoas se esqueceram disso. Ela trabalhava quase o tempo todo, mas fazia isso por nós. Às vezes, eu a ouvia falando ao telefone à noite e rindo, até que, um dia de manhã, ela disse que queria me contar uma coisa. Carrie, tenho uma surpresa para você. Claro, fiquei tensa. Estou namorando alguém e... ele me pediu em casamento. Quase caí para trás. Minha mãe ia se casar. Ela estava radiante e eu fiquei muito feliz por ela. Eu sabia o quanto a vida dela tinha sido difícil e, se ela finalmente estava feliz, então estava tudo certo no mundo. O nome dele era Sr. Swinton. Ele era, bem... digamos que vivíamos em mundos diferentes. Ele era um empresário da construção civil, elegante, bem-sucedido. Minha mãe se apaixonou imediatamente por ele. Alguns meses depois, eles se casaram. E aí vem a parte mais louca. Ele contou que estava trabalhando em um projeto em Londres e que a gente ia se mudar para lá por um ano inteiro. Dá pra imaginar minha alegria? É isso. Uma nova cidade, uma nova vida, uma nova escala. Tudo vai ser diferente. Nós nos mudamos para uma mansão enorme. Janelas gigantes, uma escada linda e até funcionários. Minha mãe estava radiante e eu senti como se estivesse em uma realidade totalmente nova. Logo, chegou meu primeiro dia na nova escola. Parecia ter saído de um sonho. Salas modernas e bonitas, uniformes caros, mas aí eu percebi que, no fim, as pessoas são iguais em todo lugar. A única diferença eram as roupas. Em vez de jeans rasgados e tênis velhos, agora eu via bolsas de grife e tênis impecáveis por toda parte. Quando entrei na sala de aula, todos me encararam. Olha, aluna nova. Você tem um sotaque fofo. De onde você é? Do interior? Todos riram. Fiquei vermelha e não disse nada, torcendo para que fosse só um momento idiota e passageiro. Mas não, aquilo foi só o começo. Eles criticavam tudo, como eu falava, como eu me vestia, até com a minha mochila eles implicavam. Tentei não ligar para eles, mas isso só os fazia me zoar ainda mais. Um dia, algumas meninas tiraram uma foto da minha mochila velha e postaram um story com a legenda: chique de brechó. Eu vi por acidente e aquilo me deu um ódio. Eu não tinha feito nada pra ninguém. Eu só queria estudar e fazer parte desse mundo novo. Até os professores pareciam me menosprezar, principalmente minha professora de inglês. Certa vez, ela disse na frente de toda a turma: Carrie, acho que você não está acostumada com padrões tão altos, né? Meus colegas riram e eu só fiquei encarando o livro, tentando esconder o quanto aquele comentário doeu. Assim que acabou a aula, saí correndo, tentando segurar o choro. Enquanto caminhava para casa, não pude deixar de pensar que provavelmente havia algo errado comigo. Não importava onde eu estivesse, em uma escola pobre ou de elite, as pessoas ainda encontravam motivos para me humilhar. E o pior é que ainda eu não conseguia reagir. Por que eu não consigo ser forte?
Porque eu não consigo simplesmente dizer, chega. Mas, como sempre, as palavras ficaram presas na minha garganta. E eu percebi, uma nova vida não significava necessariamente uma nova chance. Às vezes, era a mesma coisa, em uma embalagem diferente. E eu tentava me manter forte. Todos os dias, eu dizia a mim mesma, você consegue, Carrie. Não deixe ninguém ver que você está sofrendo. Mas uma noite, durante o jantar, o Sr. Swinton percebeu que eu estava chateada. Carrie, querida, o que houve? Olhei para ele e percebi que ele realmente queria me ajudar. Então eu contei tudo, sobre o bullying, as piadinhas com a mochila, sobre me sentir uma Zé Ninguém de novo. Isso não pode continuar assim. Vou resolver isso. E foi aí que tudo começou. No dia seguinte, 2 pessoas vieram à nossa casa. Um estilista e uma terapeuta. No começo, pensei que fosse uma brincadeira, tipo, toma aqui uma terapia, tá na moda agora. Mas não. A senhorita usa roupas que não refletem quem você é, só para se esconder. Você tem tentado se parecer com todo mundo, mas só precisa parecer com você mesma. E escolhemos alguns looks, nada chamativo ou pretensioso. Só roupas que fizeram eu me sentir eu mesma. Ele me ensinou a não ter medo de cores, a parar de esconder meu corpo e a escolher roupas, não porque estão na moda, mas porque conversam comigo. Mais importante ainda, ele me disse uma coisa que eu até anotei no celular. Estilo não é sobre roupa, é sobre confiança. Quanto à terapeuta, ela virou tudo em que eu acreditava de cabeça pra baixo. A gente conversava por horas. Ela me ajudou a entender que meu silêncio não era uma fraqueza, mas um mecanismo de defesa, que minha opinião importava, que dizer não significava estabelecer limites, não ser rude. Nós até praticamos juntas. Ela fingia ser minha colega má, e eu aprendi a olhar calmamente nos olhos dela e a falar com firmeza e confiança, sem gritar, sem ficar brava. Um mês se passou, eu me olhei no espelho e não me reconheci. Olha só pra mim, eu não estava mais corcunda nem olhando para o chão, e meus olhos tinham um novo olhar. Era confiança, não arrogância, mas uma certeza tranquila. Eu consigo. Finalmente, chegou a hora de voltar para a escola. Eu estava morrendo de nervoso, meu coração estava disparado, minhas mãos suando, mas entrei do jeito que minha terapeuta ensinou. E, claro, o show começou. Roupa nova de brechó? Não, mas dinheiro não compra estilo, né? A sala ficou em silêncio. Alguém riu. Não de mim, mas dela. Tá se achando agora? Não. Só não deixo mais ninguém me humilhar. Você precisava ter visto a cara deles. Depois daquele dia, ninguém nunca mais fez piada ou um único comentário sarcástico sobre mim. No começo, todos simplesmente me evitavam, mas depois começaram a se aproximar. Algumas alunas me perguntavam onde eu comprava minhas roupas. Outros queriam saber como eu conseguia ficar tão calma. Aos poucos, tudo foi mudando. Quando percebi, eu já era meio que uma líder. As pessoas me ouviam, me pediam conselhos. Eu finalmente senti que podia ser eu mesma, sem medo. Também não deixei minhas notas caírem. Eu ainda era uma excelente aluna, só que agora eu era confiante. Um ano passou voando. Fomos para Maldivas nas férias. Imagine só: sol, mar, areia, coco gelado. Era o paraíso. Eu estava deitada em uma espreguiçadeira, ouvindo música e pensando que a vida estava finalmente melhorando. Mas o destino resolveu me surpreender de novo. Eu ouvi o Sr. Howard, o diretor da minha antiga escola. Ele estava esparramado em uma cadeira de praia, como se fosse o rei do mundo. Naquele momento, pensei que eu fosse explodir como uma panela de pressão. Todas as memórias voltaram de uma vez. A humilhação, o medo, o olhar indiferente dele. Sr. Howard? Quem é você? Não reconhece uma aluna da sua própria escola? Só queria dizer que o senhor é um péssimo diretor. Você sempre fez vista grossa para o bullying. Cuidado com o que fala, menina. Ele gritou comigo, mas então o Sr. Swinton interveio. Ele não levantou a voz, mas o olhar dele, até eu teria me assustado. Não recomendo levantar a voz para minha filha. Howard resmungou algo sobre espaço pessoal, mas parecia patético. Contei tudo pro Sr. Swinton, sobre minha antiga escola, o Michael, os professores. Vou cuidar disso. Confia em mim, Carrie. Não vou deixar ninguém sair impune. Depois das férias, voltamos para minha cidade natal. Não para o nosso antigo apartamento, mas para a nova casa do Sr. Swinton. Era espaçosa, cheia de luz e super aconchegante. Sabe, pela primeira vez, eu senti que estava no lugar certo. Tomei uma decisão que surpreendeu a todos. Resolvi voltar para minha antiga escola. Por que você faria isso, Carrie? Você pode escolher uma escola melhor. Eu só quero provar que não tenho mais medo de nada. Na manhã seguinte, eu estava em frente à minha antiga escola. Tudo parecia igual a um ano atrás. Paredes descascando, rachaduras nos degraus, uma placa velha. Até o cheiro era o mesmo. Uma mistura de café barato, giz e poeira. Como se o tempo tivesse parado ali. Eu respirei fundo e entrei. Oi, pessoal, olhem, é a Carrie. Eu me virei e, claro, eram eles, meus antigos colegas, aqueles que costumavam me chamar de fantasma. Eu percebi pela expressão em seus rostos que estavam todos chocados. Nossa, é ela mesmo? Não pode ser, ela fez transplante de personalidade na Inglaterra. Eu não respondi, só continuei andando, com o passo firme que havia praticado com a minha terapeuta. Eu sorri, calma, não desafiadora, mas foi o suficiente para fazer o riso deles ficar preso na garganta. Claro, minha paz não durou muito, eles voltaram a me provocar, só que agora eles fingiam ser gentis. Ei, Carrie, você tem sotaque britânico agora?
Olha só, a Miss Londres voltou para nossa turma. Sério? 1 ano se passou e é só isso que vocês conseguem fazer? Até as piadas continuam as mesmas. Isso calou a boca deles. Eles não estavam esperando. Alguns abaixaram a cabeça, outros desviaram o olhar. Eu não era mais a Carrie que eles conseguiam intimidar facilmente. Agora, eu sabia me defender. E acho que todos perceberam isso. Logo, meus colegas pararam de me intimidar. Eles ainda cochichavam pelas minhas costas, mas faziam isso discretamente e fingiam estar ocupados quando eu passava. Até o Michael, o bonitão da escola, fingiu não me reconhecer no início, mas eu via ele me olhando de canto de olho. Em contrapartida, os professores continuavam iguais, sempre ocupados, indiferentes, como se nada do que acontecia tivesse a ver com eles. Sabe aquele sentimento de ter adultos por perto, mas parecer que eles vivem em outro planeta? Era assim que eu me sentia, e eu sabia que, se eu não fizesse nada, nada ia mudar. Decidi que era hora de colocar ordem naquela escola, não só para mim, mas por todo mundo que já sofreu e ainda sofria bullying lá. Comecei com disciplina. Garanti que ninguém ousasse chegar atrasado, proibi celulares nas salas de aula e até criei uma regra de vestimenta. Nada de cores chamativas ou moletons psicodélicos. Tudo deveria ser apropriado, como uma escola normal. Todos me obedeceram e eu me senti poderosa. Era uma sensação estranha, mas viciante. Quando eu falava, as pessoas ouviam. Ninguém mais discutia comigo, só porque eu estava confiante e agia como tal. Certa noite, durante o jantar, o Sr. Swinton disse: Tenho novidades. Liguei para os meus amigos do departamento de educação. O Sr. Howard não é mais o diretor. O quê? Ele foi demitido? Isso mesmo. O conselho está procurando um novo diretor. Acho que sua escola finalmente vai mudar. O mesmo homem que um dia fez a minha vida um inferno na escola perdeu seu poder. Lá no fundo eu senti satisfação. Enquanto isso, me tornei uma espécie de líder da escola. Embora ninguém tivesse me nomeado oficialmente, eles só me ouviam. Amanhã todo mundo de cinza, nada de cores chamativas nem brilho. E não se atrasem, tô avisando. E o mais surpreendente, todo mundo me obedecia. Até quem antes ria de mim. Um dia, topei com o Michael. Carrie, posso falar com você um minuto? O que você quer? É que você mudou, você está bem diferente agora. Quer sair comigo algum dia, talvez? Eu quase caí na gargalhada. Tá falando sério? Você é o mesmo Michael que me chamava de nerd e escondia minhas coisas? É, eu fui um idiota, me desculpe. Não vou perder meu tempo com alguém que riu de mim quando eu estava sofrendo. E use roupa cinza amanhã, igual todo mundo. Senão, vai se arrepender. Estávamos cercados por outros alunos, e eu falei alto o suficiente para todo mundo ouvir. Michael ficou vermelho como uma lagosta e desviou do olhar de todos. Naquele momento, senti que finalmente tinha me vingado de tudo. Como se eu fosse, enfim, a vencedora. Um dia, quando entrei na sala e comecei a dar ordens aos alunos, vi eles trocando olhares. Eles pareciam nervosos, não impressionados. Não discuta com ela, senão você vai se arrepender depois. E então eu percebi. Eles não me respeitavam mais. Agora, eles tinham medo de mim. Naquele momento, percebi que estava agindo exatamente como os meus agressores. Só que agora, em vez de ser a vítima, eu era a líder. Isso me fez sentir nojo de mim mesma. Para completar, o novo diretor escolheu justo aquele dia para chegar à escola. Eu estava no corredor quando ouvi todos cochichando sobre isso. É ele, o novo diretor. Eu me virei e fiquei atordoada. Era o Sr. Swinton. Ele imediatamente veio até mim e me abraçou. Oi, Carrie. Todos ficaram boquiabertos. Percebi que meus colegas agora sabiam que eu era filha do novo diretor. E os professores imediatamente começaram a puxar meu saco. Ah, Sr. Swinton, que prazer. Nossos alunos são brilhantes. Principalmente a Carrie. Ela é um exemplo para todos. Ao olhar ao redor, ele percebeu que não havia cores em nossa escola. Todos estavam de cinza. E seus rostos pareciam tensos. O antigo diretor fez isso com a escola? Por que é tudo tão deprimente? Finalmente percebi que minha regra de nada de roupas coloridas, minha obsessão por controle e minhas ordens tinham transformado a escola justamente naquilo que eu mais odiava. Fui eu só queria colocar ordem nas coisas, mas acho que exagerei. Ele me olhou atentamente, mas não me julgou. O que importa é que você percebeu. No dia seguinte, reuni a turma toda e disse: Pessoal, eu errei, eu não devia ter tentado assustar vocês. Me desculpem, eu fui injusta. Principalmente com você, Michael. Passei dos limites e não foi certo. A sala ficou em silêncio, até que alguém começou a bater palmas, depois outro e mais um. Naquele momento, eu não me senti poderosa, eu me senti respeitada. E isso era muito mais importante. Percebi que poder não é obrigar todo mundo a fazer o que você quer. É inspirar, ajudar e proteger. O verdadeiro poder não está em humilhar, mas em levantar quem caiu. E eu jurei para mim mesma que nunca mais cometeria o mesmo erro.